Tudo bem, hominídeos? Como é que vocês estão? Professor Diego Marchioli aqui, de Biologia, e eu vou passar uma dica sobre cruzamentos entre duas ou mais características aqui em genética. Dicas de genética. Vamos que vamos. Esquematizei aqui uma situação, né, do cruzamento entre uma planta com flores vermelhas e alta, duplamente híbrida, com outra duplamente heterozigota. Qual é a chance de nascer uma planta que seja A, homozigota recessiva para ambas as características mencionadas, B, vermelha e alta? Então nós temos duas situações e eu vou mostrar dois métodos para desenvolver esse raciocínio. Um método tradicional, aquele para quem está começando a fazer isso, ele é mais seguro no ponto de vista de ter ferramentas para seguir o raciocínio, e o outro muito mais rápido, porém a pessoa já tem que estar com esse conteúdo muito bem fundamentado em seu tic-teco, beleza? Considerando aqui azão, azinho, bezão, bezinho, azão, flor vermelha, azinho, flor branca, bezão, planta alta, bezinho, planta baixa. Primeira ideia, então, sistematizando. Eu coloquei aqui dentro informações redundantes, mas para chamar a atenção mesmo de vocês. Flores vermelhas e alta. Considerando isso daqui, só o fato de ter o azão e de ter o bezão já seria vermelho e alta. Aí ficaríamos com a dúvida, mas será que ela é azão, azão, bezão, bezão, ou será que ela pode ser heterozigota? Eu falei que ela é híbrida. É o termo que Mendel utilizava para heterozigotos. Ou seja, duplamente heterozigota com outra duplamente heterozigota. Então o cruzamento acontece entre essas duas plantas aqui. Se não tiver essa informação, se tiver de outra maneira, gente, coloca assim, ó, flor vermelha e alta, com a flor amarela e baixa, por exemplo. Coloca lápis, né, o fenótipo, para depois transformar em genótipo. Fica mais fácil. Fica mais fácil. Bom, da mesma maneira que quando o cruzamento acontece entre uma característica apenas, nós temos que descobrir quais são os possíveis gametas. Como os dois são os mesmos, eu vou fazer aqui o esquema da moedinha novamente. Agora as moedinhas estão coloridas, tá? Com bezão azul. E a pergunta aqui é o seguinte: quais são os possíveis gametas dessa situação? Lembrando, aqui nós temos duas características. Característica A, cor da flor. Característica do gene B, altura da planta. Nós temos que enviar agora apenas um alelo de cada característica. Então, ou vai azão, ou vai azinho, ou vai bezão, ou vai bezinho. Então, funciona mais ou menos assim. Se a primeira aqui no caso, a planta mandar o azão e mandar o bezão, o primeiro gameta vai ser formado assim. Se no primeiro caso a planta mandar o azão e a segunda mandar o bezinho, o segundo gameta vai ficar assim. Desse mesmo raciocínio, agora a primeira manda o azinho e a segunda o segundo gene manda o bezão. E o último caso, mesma coisa, o primeiro gene manda o azinho, esse aqui é um azinho, e o segundo caso manda o bezinho. Esses são os possíveis gametas, as possíveis combinações de gametas para esse indivíduo. Dessa maneira, esses gametas aqui, digamos que desse primeiro ser, vou chamar ele aqui de feminino, vou colocar nessa parte aqui, ok? Então esse primeiro ser aqui é a planta feminina e esse aqui é a planta masculina. Eu vou fazer aqui diferente do que eu fiz a outra vez. Inverti porque não tem nada a ver, para vocês perceberem que não tem problema. Bom, azão, bezão, vou colocar ele aqui. Gameta azão, bezão. Azão, bezinho aqui. Azinho, bezão aqui. Azinho, bezinho aqui. Como os dois são os mesmos, o do masculino vai seguir a mesma lógica. Então, o primeiro eu vou colocar aqui. O segundo vou colocar nesse espaço. O terceiro aqui e o quarto aqui. Ok? Vou retirar esses gametas aqui. Eles já estão escritos. Esses são os gametas possíveis. E eles foram inseridos nos seus respectivos espaços. E a mesma coisa aqui. Ok? Muito bem. Agora é o seguinte, é montar esse quadro. É montar esse quadro com a mesma lógica do exercício anterior. Por exemplo, se o primeiro mandar aqui o azão e o bezão, e o segundo mandar também o azão e o bezão, quando esses dois caras, vamos pegar isso daqui para ficar mais fácil de entender.
gameta masculino e gameta feminino. Na hora que acontecer a fecundação, vai ficar assim. Só que vai, né, logicamente, organizar. Azão com azão, bezão com bezão. Vai ficar assim, primeira possibilidade. Então você já coloca aqui, ó. Azão, azão, bezão, bezão. Você já coloca assim. Olha o segundo caso. Esse vai mandar o azão, bezinho, e aqui vai mandar o azão e bezão. Mesma coisa, junto os dois, coloco aqui A com A, B com B, maiúsculo na frente. Então aqui vai ficar azão, azão, bezão, bezinho. Vou tirar essa folha que não precisa mais, vocês já entenderam. Vamos só completar esse quadro de Punnett. Vamos lá. Estou fazendo por partes para o vídeo não ficar muito longo. Completei o quadro de Punnett inteiro. Agora é o seguinte, eu tenho aqui todas as combinações entre os gametas aqui inseridos. A gente pode agora fazer o seguinte, a gente pode classificar cada uma dessas plantas em vermelha e alta, vermelha e baixa, os fenótipos. Então, qual que é a ideia? Primeira característica, tem azão? Se tem azão é vermelha. Então eu vou colocar o V, né, tipo, vermelha e, no caso aqui, alta. Vermelha e alta. Essa daqui também é vermelha e alta. Então ela é vermelha e alta. Essa também. Essa também. Mesma coisa. Opa, essa aqui já é vermelha. E aqui, ó, é baixa. Vermelha e baixa. Deixa eu colocar a baixa aqui de outra cor. Chamar a atenção. Mister, ficou muito igual. Vamos colocar de... Não tem outra cor. Vai ser o lápis. E baixa. Aqui, ó, vermelha e alta, vermelha e baixa. E assim segue. Vamos lá. Vermelha e alta. Agora vamos lá. Essa é vermelha. Todas as vermelhas foram identificadas. Agora vamos aqui, ó. Vermelha e baixa. Aqui já é... Aqui tem alta, né? Alta, alta, alta. E aqui eu vou colocar, ela é branca. Eita, vai misturar aqui as siglas. Não pensei nisso, mas tudo bem. Vamos colocar assim, branca e alta. Aqui vai ser branca e alta. Essa vai ser branca e alta. E essa vai ser branca e baixa. Temos os fenótipos. Ufa, tem um ufa, né? É longo esse quadro, mas ele é muito seguro, mas ele é longo, cara, e aí? Bom, vamos lá. Vamos entender esse método, daqui a pouco eu passo o segundo método. Nesse caso, pessoal, a letra A está pedindo qual a chance de nascer uma planta homozigota e recessiva para ambas as características. Então, no caso aqui, a letra A, ela está perguntando o seguinte, homozigota recessiva para ambas, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Quantas aqui são homozigotas? Opa, só essa. 1 em 4 vezes 4, 16 possibilidades. Letra B, vermelha e alta. Vermelha e alta. Então a planta tem que ser, para ser vermelha, ela tem que ser aqui no caso, azão, azão, azão ou azão azinho, então você faz isso aqui. Tem que ser alta, então tem que ser bezão e alguma coisa. Não interessa se é azão, azão, bezão, bezão, tem que ter pelo menos um deles. Você vai somar todas os quadrinhos que tem essa configuração. Vamos circular lápis aqui, fazer uma marcação, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui vão ser 9 em 16. Exercício feito, mas olha o tempo que eu gastei. Para quem está começando, faça assim, até você tomar segurança e ficar seguro de si. Vamos para o segundo método. Pessoal, o segundo método, eu acho ele tão mais rápido. Mas, mais uma vez, vamos ter segurança primeiro. O que consiste o segundo método? É uma análise direta, um raciocínio direto. Para isso, a gente tem que pensar o seguinte, primeira coisa.
Quantas características envolvidas? 2. A gente tem como se fosse que separar essas características. Antes de separar, vamos ver o que a questão está pedindo. A gente quer ir diretamente ao ponto. Letra A. Uma planta que seja homozigota recessiva para ambas as características. Então, uma planta que seja homozigota recessiva, ela tem que ser Azinho, Azinho e Bzinho, Bzinho. Uma planta que seja homozigota recessiva tem que ser Azinho, Azinho e Bzinho, Bzinho. Aí eu falei que a gente tem que separar as características, certo? Então vamos pegar primeiro vamos pegar aqui dos parentais, ó, a característica A. Então eu vou pegar esse com esse, eu vim aqui no cantinho e fazer um cruzamento rapidinho, já sabe fazer isso rápido aqui, ó. Entre dois, né, heterozigotos para uma característica, essas são as possíveis descendências. Nós temos então, desse cara aqui, uma chance em 4. Acabei colocando 2 aqui, uma chance em 4. Aqui. Então a gente coloca, para ser assim, uma chance em 4. E para ser Bzinho, Bzinho, dou cruzamento agora entre esse e esse. Faço aqui no cantinho também, aqui, ó. Mesma coisa, uma chance em 4. Então esse cara aqui é uma chance em 4. Eu não quero que seja E. Se eu quero que seja E, eu vou multiplicar. Então aqui eu multiplico. Vou colocar bem evidente para não confundir com mais. Como é que eu faço essa multiplicação? Você multiplica numerador com numerador, 1 vezes 1 dá 1. Denominador com denominador, 4 vezes 4 dá... Isso, não é 8, é 16. Muito bem, 16. É um erro muito comum, galera, somar esses valores aqui. O resultado aqui da letra A, então, 1 sobre 16. Alguma coincidência com o método anterior? 1 sobre 16? Olha só, já está feito. A letra B, por sua vez, fica super mais fácil agora. Para ser vermelha e alta, então eu quero, para ser vermelha, tem que ser azão. Pode ser azão, azão, ou pode ser azão, azinho, certo? Então azão alguma coisa. E alta, bezão alguma coisa. A diferença aqui é o seguinte, desse esqueminha aqui no canto, que é a mesma coisa, né? Pegar o A com A, quantos vão nascer com essa característica? Pode ser azão, 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 azinho. 1, 2, 3. 3 chances em 4. E esse cara aqui? Bzão alguma coisa. 1, 2, 3. 3 chances em 4 também. Eu não quero que seja E, então aqui eu também vou multiplicar. Essa conta aqui vai ser o seguinte. 3 vezes 3 dá 9. 4 vezes 4 dá 16. Pronto, olha o tempo que eu gastei nessa questão. Prontinho. Sejam felizes. Aproveitando, galera, o mesmo vídeo, presta atenção aqui no finalzinho. A proporção genotípica e fenotípica eu também consigo fazer aqui. Mas eu vou idealizar somente a proporção fenotípica. Eu vou até fazer um risco aqui rapidinho. Ou melhor, peraí, vou pegar uma outra folha. Instante. Olha só, turma, eu preparei aqui esse esqueminha. Eu vou voltar aqui no quadro de Punnett. No quadro de Punnett, a gente consegue fazer a partir dele as proporções genotípicas e fenotípicas. A gente pode ir contando. Vai dar um trabalho, não dá? Mesmo assim, inicie assim. Você, se estiver aprendendo, faça assim. A partir do momento que você dominar esse segundo cálculo, você consegue fazer essas proporções aqui muito mais facilmente. Muito mais fácil. Quais são todas as combinações de fenótipos possíveis? Vou começar pelo fenotípico. Nós podemos ter aqui plantas que sejam vermelhas e altas, vermelhas e baixas. Brancas e altas, brancas e baixas. Nesse caso, se eu contar todo mundo aqui, eu vou descobrir que esse cara aqui tem 9 em 16. Se eu contar todo mundo nesse quesito aqui, eu vou descobrir que esse cara aqui tem 3 sobre 16. Mesma coisa esse, mesma coisa esse. Essa é a proporção mendeliana para cruzamentos dessa maneira na segunda lei de Mendel. 9,331. Proporção fenotípica 9,331. É famosa nos livros, pelos professores, por Mendel principalmente. Você pode ir direto pelo método que eu ensinei anteriormente, e aqui a mesma coisa. Sugestão.
Responda essa proporção genotípica utilizando o método que eu acabei de ensinar nesse cálculo aqui. Tenta aí. Abração. Até a próxima.